Meus amigos, o vídeo anterior encerrou por conta do tempo, então a gente vem aqui fazer uma finalização da nossa fala, né? Vou esperar o Wallace se conectar aqui. Ei, Flávia, só esperando aqui o Wallace se conectar para a gente fazer o encerramento. Esse Pronto, Instagram é cruel. a gente pode ficar mais uma hora aqui, que beleza, rapaz. Ó, para quem está acompanhando aí, pode ficar tranquilo, não vai ficar mais uma hora não, só para a gente fazer o encerramento mesmo. Então, os amigos estão chegando de novo aí, sejam bem-vindos de novo. A gente vai só para concluir o que eu estava falando. Tá? Deixa só mais alguns entrarem aí para não Senão começar e os outros ficarem no meio. os outros vão ficar perdidos, né? Tinha umas 19 pessoas, eu acho. É. Eu Pronto, vi a contagem regressiva aqui, mas eu acho que a Carla. contagem regressiva não aparece para você não, né? Não, para mim não vi. Não, Aí tá. precisa chamar assim para. Eu fiquei com pena de te interromper, tava tão bom. Ó, a Flávia falando, dá para ficar mais 2 horas. Tá bom. É, a Fábio, a Carla lá do Rio Grande do Sul, seja bem-vinda. Então, o pessoal está chegando. Eu vou tentar concluir mais ou menos o pensamento, onde a gente estava. Bem, novamente o tema que a gente está falando, as obsessões, obsessão espiritual, só para concluir o que a gente estava falando. Então, a gente precisa ficar atento a essas questões do que nos compete com relação à cura da nossa própria enfermidade, que é, na verdade, a gente sempre acha que a enfermidade que todos nós temos é enfermidade meramente do corpo. Todas as vezes a gente acha que nós somos enfermos do corpo e a gente esquece que nossa maior enfermidade, nosso maior problema que precisamos resolver é a enfermidade moral. Então, é isso que nos atrapalha, é isso que nos causa os nossos maiores desprazeres, os nossos maiores dessabores, os nossos maiores conflitos com relação a outras pessoas. É a forma com que a gente lida com as coisas que nos acontecem. Porque a gente não pode, a gente não tem controle sobre o que vão fazer conosco, mas a gente tem controle sobre como eu posso reagir diante daquilo que fazem comigo. Então, se a pessoa me esbofeteia, me xinga, me trata mal, me calunia, eu posso reagir. Mas eu posso também entender que ali, especialmente se for mentira, né, se for uma inverdade, que aquela pessoa está desequilibrada, que aquela pessoa está com algum tipo de problema, que ela está falando, o que ela está falando não é verdade. Mas, ao mesmo tempo, se ela estiver falando uma coisa muito ruim de mim e for verdade, a única coisa que eu posso fazer infelizmente, eu sou uma pessoa grossa, realmente, se a pessoa me disser que eu sou uma pessoa muito egoísta, eu não tenho que ficar chateado. Se eu sou egoísta, realmente eu tenho que aceitar. Realmente, me desculpe, estou sendo egoísta, mas há um dia eu ainda irei melhorar, deixarei de ser egoísta. Mas, infelizmente, eu não consigo, mas eu estou tentando. Pronto, tudo bem. É difícil, é difícil. Porque a gente esquece que a maioria dessas pessoas, elas querem conflito. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa que vai alimentar os conflitos. Nós temos que ser as pessoas que vão alimentar a paz, pacificar. Enquanto as pessoas querem brigar, a gente tentar evitar essa briga, para ser promotor da paz e não promotor da guerra, da revanche, de a pessoa gritou e eu vou gritar mais alto, porque isso não vai levar a nada, porque um momento eu vai gritar, outro vai gritar, vai influenciar no meu corpo físico, vai influenciar nas minhas questões cardíacas, nas minhas questões respiratórias. Então, quem vai sofrer com tudo isso sou eu. Então, quando a gente tem os livros da doutrina espírita para fazermos os estudos, é para que a gente possa compreender isso, porque já está lá informando que tudo o que nos ocorre, especialmente as questões fisiológicas, somos nós que causamos. Nós nascemos já com o DNA, com nosso DNA tem todos os registros, as informações alocadas e colocadas como tudo aquilo que a gente pode adquirir e pode desenvolver durante a nossa vida enquanto encarnados. Porém, contudo, no entanto, despertar essas doenças só depende de nós.
Muitas vezes tem pessoas que só desenvolvem uma doença há 30 anos, tem pessoas que aos 40. Então, no nosso planejamento reencarnatório, a depender do que nós fazemos antes, nós podemos alterar esse tipo de efeito. A gente pode prolongar para que essa doença venha só daqui a 10 anos, 5 anos, meses, ou antecipar. E aí é um grande problema, porque se essa doença está chegando antes, significa que eu não consegui perceber essa oportunidade que me é dada através da encarnação. Porque a nossa encarnação, conforme consta no Livro dos Espíritos, o objetivo dela é promover justamente a nossa melhoria pessoal. Porque conforme consta também na questão 115 do Livro dos Espíritos, nós somos espíritos nascidos, construídos, simples e ignorantes. Mas a nossa missão é individual, pessoal, rumo ao bem, porque a esteira do bem é sempre para frente, não é, Cristiano? Exatamente. Ó, você já falou tanto aí que eu estava viajando o que você estava falando. Gente, eu coloquei um post esses dias aí nas minhas redes sociais que todo nosso sofrimento decorre unicamente das nossas imperfeições. Porque veja, a gente passa por expiações e a gente passa por provas, porque a gente está no mundo de expiação e provas, né? Se eu estou passando por uma expiação, essa expiação é decorrente de um equívoco que eu cometi no passado por conta das minhas imperfeições. Se eu não tivesse, ou se eu tivesse trabalhado as minhas imperfeições, eu não teria cometido aquele grave equívoco e, consequentemente, eu não precisaria passar por esse processo expiatório. Então, se eu estou passando por uma expiação, vamos botar aí a perda de um ente querido, um revés da fortuna, ao ponto de eu depender da comiseração pública para sobreviver, depender de esmola, uma doença grave do corpo orgânico, tudo isso a gente pode colocar na conta da expiação. Se eu estou passando por esse processo, é porque ali atrás eu cometi um equívoco que teve como causa a minha imperfeição. E se eu estou passando por uma prova, a prova a gente pode botar aí que é uma dificuldade amena, é porque eu tenho que passar por um teste da minha imperfeição. Porque o que é perfeito não precisa ser testado. Então, para que existem as provas? Para poder testar as nossas imperfeições. Se eu trabalhar a minha imperfeição, eu sano as duas goteiras, a goteira da expiação e a goteira da provação. Porque eu trabalhando a minha imperfeição, ou seja, eu desenvolvendo minha virtude, a possibilidade de eu cometer equívoco vai diminuindo até ser zerada. Eu trabalhando a minha imperfeição, eu vou passar por menos provas. Imagina aí, a pessoa que fica craque em matemática. Ela não precisa mais passar pela prova da matemática porque ela já é fera em matemática. Então eu começo a trabalhar a prova da paciência, a prova da honestidade. Eu não vou ter que passar por essas provações. Então eu consigo, através do trabalho da reforma íntima, eu consigo sanar a expiação com o passar do tempo e consigo sanar a provação. E uma pessoa que não precisa passar por provas nem por expiações é uma pessoa feliz. Então, todo o sofrimento, a gente vai resumir, colocar no funil todo o sofrimento que a gente passa, seja prova, seja expiação, se resume numa única palavra: as nossas próprias imperfeições, né? Mas como o assunto daqui da noite é sobre a obsessão espiritual, o que mais atrai os nossos obsessores são as nossas imperfeições, como a gente viu aqui no livro Trilhas da Libertação, no livro Ação e Reação de André Luiz, trabalhando as nossas imperfeições, fazendo um trabalho sério de reforma íntima, nós vamos, pelo menos ali de imediato, nós não vamos nos livrar do obsessor, mas nós vamos cessear a sua ação. Ele não vai conseguir ter esse acesso porque a gente mudou de vibração. Então o obsessor vai continuar na nossa casa ali? Vai. É uma coisa até interessante que eu lembrei de falar agora. Deixa eu fixar seu comentário aqui que eu esqueci. Uma coisa que eu lembrei de falar agora. Os obsessores ficam na nossa casa? Ficam. Dorme com a gente na nossa cama? Dorme. Come com a gente na nossa mesa? Come. Assiste Netflix com a gente? Ou você assiste? Adora filme. O pessoal não vai dormir hoje não, viu? O pessoal não vai dormir hoje. O pessoal acha que o obsessor... Agora, tem uma forma de obsessor não ficar com a gente na nossa casa? Tem. O Alan sabe qual é, porque ele pratica também. Que é realizando o culto do evangelho no lar. Nos livros de André Luiz tem vários exemplos, né? Como é que o culto do evangelho no lar pode ajudar para que os obsessores não adentrem o nosso lar? Através de ciência, através de conhecimento técnico mesmo. A partir do primeiro culto do evangelho, o obsessor já vai embora? Não, não vai. Porque a cada culto do evangelho realizado, e deve ser realizado com uma certa
disciplina, né? Toda semana ali, no mesmo horário e tal. É como se passasse uma linha, imagina uma linha de costureira. É como se passasse uma linha ao redor da sua casa. Aí você realizou a segunda semana do culto do evangelho, passou uma segunda linha. Terceira semana, terceira linha. Essa linha vai engrossando com o passar do tempo. E é uma linha magnética. Ele dá choque mesmo nos espíritos. Só que se for uma linha fina, vai ser aquele choquinho que não vai impedir ele entrar na sua casa. É um choquinho bobo. Igual a choque de uma pilha AA. Não vai dar nada, né? Mas à medida que essa linha vai engrossando, e a linha vai se tornando grossa, essa linha magnética, e André Luiz explica muito bem nos livros dele, à medida que a linha vai engrossando, o obsessor, quando ele te acompanhar para a rua, ele não vai conseguir adentrar a sua casa. Você vai, porque você está numa vibração positiva, você faz o culto do evangelho, você faz a reforma íntima. Mas o obsessor que está com aquele desejo de vingança, ele só é obsessor por conta do desejo de vingança, então ele está numa vibração sempre AM, e você está migrando para a vibração FM. O que vai acontecer com esse obsessor ou esses obsessores? Vai ficar ali do lado de fora. Na sua casa, pelo menos, você não vai ser intuído, por exemplo, para gritar com a esposa, grita, xinga. Qualquer coisa que você vai te causar um arrependimento depois. Então, muitas vezes, a gente faz uma coisa e se arrepende porque o nosso obsessor aproveitou aquele momento ali nosso de fraqueza e intuiu. Então, pelo menos dentro de casa, a gente vai estar protegido. Fora de casa, a gente vai contar mesmo com o que Jesus orientou, né? Vigiai e orai. Vigie o seu pensamento. Senão, o obsessor vai... Porque no livro dos Espíritos fala, os espíritos pululam por toda parte. Então, onde a gente vai... Imagina você que está assistindo aí. Você sabia que do seu lado tem algum irmãozinho? Seja obsessor, seja um amigo seu espiritual que está querendo ver essa live. Tem. É porque você não está com os olhos de enxergar com os espíritos, né? O olho do médium, o médium ostensivo. Mas se você conseguir se enxergar com o médium ostensivo enxerga, como a Sueli Caldas Schubert, por exemplo, que ela já contou o tormento que era a vida dela na infância, né? Porque ela saía, ela não via só encarnada, ela via também os desencarnados. Então, se você conseguisse ver a quantidade de desencarnados que tem na sua casa, Cristiano, mas será que é tudo obsessor? Se você não faz o culto do evangelho, muito provavelmente. Mas se você faz o culto do evangelho, tem os amigos espirituais, seu anjo de guarda, aquele seu amigão que você jogou bola com ele, que você jogou baralho na vida anterior, que está desencarnado, está aí do seu lado. Então a gente está sempre rodeado de espírito, né? Agora, a qualidade do espírito que vai estar do nosso lado, aí vai depender da gente mesmo, né? Se a gente faz o culto, se a gente vigia os nossos pensamentos, a nossa ação. Não adianta pagar de bonzinhos na rede social, não adianta pagar de bonzinho no centro espírita, na igreja, na fila do banco, não adianta. Se a gente realmente não se esforçar por ser bom, porque não tem como esconder o nosso verdadeiro caráter, a nossa verdadeira vontade de se melhorar dos espíritos. Eles sabem se a gente está só de fachada, se a gente é um homem de bem só de fachada, ou se a gente realmente é uma criatura disciplinada que se esforça, né? Verdade, Cristiano. A gente precisa ficar bem atento a isso. Eu acho que, por exemplo, a Flávia está falando aqui. A Flávia está falando que acabou de concluir o segundo livro da Turma da Mônica e fazendo evangelho com os filhos dela, e tem 20 anos já fazendo evangelho. Então, eu imagino que a casa dela, esse fio aí, como você falou, esse cabo de segurança dentro da casa deve estar muito grosso. De 20 anos não é pouca coisa, não. Vou fazer só um esclarecimento. Tem gente que faz o culto do evangelho no lar, forma aquela corrente e tem medo de mudar de casa achando que a corrente não vai junto. Gente, quando vocês mudarem de casa, pelo amor de Deus, a corrente vai junto e fica no novo lar protegido, porque a corrente está protegendo vocês aí no seu lar. Exatamente. E o lar não é feito de tijolo, o lar é feito de respeito, de sentimento. Então é culto do evangelho do lar, não é culto do evangelho da casa. Se fosse culto do evangelho da casa, tudo bem, ficaria dos tijolos. Mas é culto do evangelho do lar. Então você pode... É porque eu já fui indagado algumas vezes que eu fiz o culto do evangelho do lar, mas eu tô com medo de mudar de casa e aí a próxima casa ficar desprotegida. A minha já está protegida. Não, pode ir tranquilamente. Ela falou que já mudou 3 vezes. Já pensou, Flávio, começar do zero essa corrente? Que miséria. Mas de novo, não. Então não vou sair mais dessa casa. Vai ficar um terreno muito caro. Já pensou que as pessoas iam vender a casa, o terreno, ia vender a casa pela quantidade de tempo fazendo evangelho. E a casa ia ficar valorizada, né? Vende sua casa. Valorizada. E com 20 anos de evangelho lá, você pode botar mais 20% aí no valor, porque ele tem 20 anos. A corrente está protegida. O diabo não vai entrar diabo, não vai entrar demônio na minha casa. Imagina, é supervalorizar. Nova forma de supervalorizar os imóveis. Mas é muito importante ficar atento. Tanto das questões do fazer o evangelho no lar, a importância de fazer o culto no lar, mas também dos estudos. Os estudos são importantes. E a gente, tempos em tempos, a vibração do nosso pensamento, porque também não adianta fazer o evangelho no lar e depois
terminou o evangelho no lar, é aquela briga dentro de casa, aquela confusão, aquele conflito, pelo amor de Deus, que ninguém quer ficar dentro de casa. Nem os obsessores querem ficar dentro de casa, porque os conflitos são demais. Então, a gente precisa ter essa calma, de ter sempre um bom livro para ler. Não estou falando para vocês comprarem só livro espírita e só ler livro espírita de casa. Não, livros que possam te educar, ver filmes que possam te ajudar a pensar, a vibrar de forma diferente de olhar para o outro, séries. Às vezes a gente esquece um pouco disso, né, Cristiano? De que muitas vezes, a gente, conectado com os nossos filhos estão assistindo filmes, estão assistindo séries, estão vendo o YouTube, seus YouTubers preferidos. Então, a base principal é ensinar aquilo que é bom para os filhos, ensinar, compartilhar coisas que são boas. Então, se você verifica no outro, que faz parte da sua família, do seu marido, da sua esposa, momentos que você pode aprender juntos, então você tem por aí, além dos livros, também filmes e séries que vão te alimentar o espírito. Não apenas alimentar, eu quero ver violência, não. Você quer ver os Vingadores? Não os Vingadores que o Cristiano falou, que estão lá no mundo espiritual, a escola de Vingadores, a Universidade dos Vingadores. Mas você quer assistir o filme dos Vingadores, que tem aquela luta, aquela batalha do bem contra o mal, dos heróis e dos inimigos? Tudo bem, isso não tem problema algum. Mas que você também possa se lembrar de que há outros tipos de filmes com valores. Falam sobre amizade, falam sobre a importância do companheirismo, a importância de ser honesto, a importância de construirmos juntos uma sociedade melhor. Porque não adianta a gente exigir que o nosso presidente, nosso governador, nossos prefeitos, vereadores e deputados, senadores sejam pessoas melhores. E a gente somente na votação. A gente tem que lembrar que, desde cedo, as pessoas que estão aqui convivendo conosco são aqueles que um dia estarão lá. Então, hoje nós estamos ajudando e educando, orientando as crianças, os jovens que vão assumir esses papéis. Porque eles serão os futuros governadores, futuros prefeitos, futuros médicos, os futuros médicos que vão se comprometer em momentos como esse, em momentos difíceis que estamos vivendo como esse. Então, que a gente possa ter a mente tranquila nas escolhas, nas nossas decisões, para que a gente possa construir, sim, um momento melhor. Porque a gente precisa pensar que precisamos construir um outro lar físico agora. Porque eu vou precisar retornar para este planeta. Então, que bom seria que se quando eu desencarnar, que eu não sei quando é que vai ser, quando eu voltar, porque eu vou precisar voltar, com certeza, que eu possa encontrar um lugar melhor do que eu saí, do que eu deixei. Então, que eu possa deixar pessoas melhores, que eu possa deixar filhos melhores, para que esses filhos ajudem a continuar o processo do progresso de termos lugares melhores. Porque esse aqui é o nosso lar físico, é o lar onde a gente aprende, é o nosso lar como escola, é o nosso lar como hospital. Então, esse é a nossa igreja. Então, aqui todos nós estamos comungando de momentos de experiências. Então, quanto melhores forem essas experiências, melhores retornaremos para o mundo espiritual. Quem sabe, dessa vez, quem sabe, né, Cristiano, pelo amor de Deus, dessa vez que eu não vá de novo para um brabo, porque eu não aguento mais, né? Que os meus amigos espirituais possam lembrar de mim lá no alto, lá em nosso lar, ou em outra colônia espiritual, que possam, eita, o Alan está pedindo ajuda, vamos lá recorrer, vamos lá socorrê-lo. Então, que a gente possa finalmente ser acolhido, nem que seja no hospital, passando por mais uma vez processo de recuperação mental. Quem sabe dessa vez a gente possa ir com das universidades do espírito, né? Para que a gente possa se renovar, estudar novamente. Quem sabe? Isso depende de nós, depende de mim, de você, e que a gente possa trocar essas experiências melhores possíveis, graças à participação de vocês, que vocês possam, se vocês gostaram das lives, da anterior, né, e desta live, do que foi conversado, do que foi discutido, que vocês possam compartilhar com seus amigos, com seus entes queridos, com seus, enfim, com pessoas que vocês querem bem, porque essa é a nossa intenção aqui, pelo menos discutir assuntos que possam nos elevar, né? O Alan, eu falei que ele deixa vários ganchos, né? A gente tem que ir anotando os ganchos para poder lembrar de comentar. Queira Deus que nós continuemos reencarnando na Terra, porque a gente está no final da última hora, né? Continuar reencarnando na Terra significa que nós, na qualidade de alunos espirituais, passamos de ano. Porque assim como o planeta está evoluindo, aquele que ficar é sinal de que evoluiu junto. Aquele que não ficar,
pelos nossos estudos, eu até fiz um estudo na semana passada, a gente trouxe números lá do Velho Testamento, cerca de 2/3 não ficam. Os que não ficaram é porque vão ter que continuar experimentando ainda os amargores de um mundo de expiação e prova. Então, que Deus queira que nós continuemos aqui. E muita gente pergunta, será que eu vou para o umbral? Gente, aqui, na crosta terrestre, onde nós estamos encarnados, já é umbral. Porque pensa comigo, nós temos nossos obsessores de estimação. Nossos obsessores são criaturas sofredoras, porque guardaram mágoa, obviamente. E as criaturas sofredoras, desencarnadas, vivem aonde? Nas altas esferas do plano espiritual? Não, vivem no umbral. Se essas criaturas, que são nossos obsessores de estimação, que estão no processo de sofrimento interior, porque está guardando mágoa, desejo de vingança, se eles estão aqui do nosso lado, se não na nossa casa, pelo menos ali no elevador, esperando ele sair de casa, se eles estão aqui, quer dizer o quê? Que eles estão no umbral. E adivinha, nós estamos igualmente no umbral. Umbral significa, etimologicamente, significa passagem. Então a gente tem que trabalhar para sair dele, para sair de onde nós já estamos há algum tempo. Porque se a gente desencarnar com mágoa, e a gente tem que lembrar sempre que mágoa é a raiva intoxicada, toda vez que nós somos contrariados, a gente sente o impacto da ofensa, a gente fica com raiva, e a gente tem que iniciar imediatamente, naquele momento, o trabalho para eliminar a raiva ainda em seu nascedouro, porque é mais fácil do que depois que ela se intoxica e vira mágoa. Então, se a gente desencarna com mágoa, magoado com alguém, se você bloqueou alguém no WhatsApp, se você bloqueou alguém no Facebook, então você já tem uma mágoa aí guardadinha no coração, principalmente se for um familiar, né? Porque brigou por causa de uma herança, por causa de um terreno. Procura, reconcilia-te, porque desencarnar com essa mágoa quer dizer que não vai sair do umbral. Eu pago ali meu dízimo direitinho, eu vou na igreja, não adianta. Eu vou no centro espírita, tomo um passe. Se desencarnar com mágoa no coração, você vai para um ambiente vibratório condizente com o que você está sentindo naquele momento que você desencarnou. Vai continuar. Não é que você vai para o umbral. Quer dizer que você vai continuar no umbral. Né? Tem gente que quer se matar, por exemplo. Eu quero me matar. Eu vi que você fez uma live esses dias aí sobre suicídio, né? A pessoa quer se matar porque acredita que se matando os problemas vão acabar, os parentes difíceis vão acabar, mas se a pessoa morrer, às vezes a pessoa nem quer se matar, ele pede a Deus para Deus levar logo. Chegar o momento, chegar a hora dela, né? Ainda bem que Deus não ouve essas preces absurdas, mas pede a Deus para levar logo. Se a pessoa desencarnar com esse sentimento, eu já falei isso muito com minha mãe. Minha mãe sempre, eu estou pedindo a Deus para desencarnar logo. Eu falei, mãe, se você não se melhorar e não se desligar dessas preocupações mundanas, com família, não se desligar dessas coisas pequenas, sabe o que vai acontecer? Você vai desencarnar e você vai continuar dormindo na mesma cama, vai ter as mesmas preocupações com filho, com coisa financeira, vai ter a mesma, não acredito não. Você acredita que você vai para o nosso lar? A gente só evolui no plano espiritual se a gente desencarnar com o pensamento desligado das coisas mundanas. Se a gente tiver desmaterializado dessas preocupações, você desencarnar com essas preocupações, só mudou o estado de matéria, o estado do corpo, a roupagem, o ambiente que a gente vive, continuou mesmo, as mesmas preocupações com o dinheiro, as mesmas preocupações com familiares difíceis, continuaram a mesma coisa. Então, a escolha de céu e inferno só depende de nós mesmos, né? E não de a gente desencarnar e ir para um lugar melhor. A gente só vai para um lugar melhor se a gente mudar agora, aqui, exatamente aqui. Verdade. Eu gosto de compartilhar assim, uma experiência de que eu morei fora do Brasil e eu morei em lugares que eram muito frios. E aí eu falo justamente isso, que você sair daqui de um lugar que é muito quente, especialmente como nasci em Salvador, então lugar quente, na Bahia. Meu conterrâneo, então, quando você nasci em Salvador. Então somos conterrâneos. Soteropolitano. E aí quando a gente vai para um país que é muito mais frio, a gente tem essa noção. E quando a gente compara, a gente olha, observa os nossos outros conterrâneos que estão lá e também vai analisando de uma forma mais analítica os comportamentos. Porque tem um grupo de pessoas que fazem, de brasileiros que vão para lá e mudam seus comportamentos, adaptando-se à sua nova realidade. Então é basicamente isso. Quando a gente desencarna, a gente precisa pensar que isso aqui é só o corpo físico que foi utilizado aqui na Terra. No mundo espiritual já é outra questão. Só que o pensamento é que vai preponderar. Se o pensamento está no ímpeto de buscar ser melhor, é uma coisa. Mas se estiver muito ligado às questões materiais, já vai ser uma outra questão. Então, se a gente levar e mudar para um país mais desenvolvido, né, materialmente e tecnologicamente,
Mas lá, estando lá, a gente começar a pensar da mesma forma que pensamos quando estávamos aqui, a gente não vai conseguir se adaptar muito bem. Porque lá as leis são diferentes, a forma de agir é diferente, a forma de se vestir é diferente. Você precisa em épocas do se proteger mais. Então a gente precisa pensar nisso, dessa forma. Porque assim a gente vai imaginar que qual é o mais importante? É o pensamento. É o pensamento. Porque não importa onde você estiver, o pensamento é que vai preponderar. Então, se a gente conseguir levar dessa forma essa live que nós fizemos, essa live dupla que nós fizemos, a gente vai entender que a obsessão espiritual tem muito a ver com aquilo que nós estamos pensando. Se nós nos conectamos com coisas que vão fazer com que a gente se torne pessoas melhores, ou se a gente vai se conectar ainda com as coisas prazerosas da vida que vão nos iludir, né? Com essas ideias, o cinismo filosófico de ocasião, que diz Joana, que vai ainda nos colocar ligado, conectado apenas aos prazeres, a coisas imediatistas, e isso sim vai fazer com que a gente sofra ainda mais. Porque isso tudo vai passar. A mesma coisa que como nós estamos vivendo a pandemia de hoje, ela também vai passar. A gente não sabe quando. Vai ser diferente para cada um de nós, independente de sermos brasileiros, italianos, japoneses, americanos. Todos nós estamos passando pelo mesmo processo de experiência coletiva, porém, contudo, estamos vivenciando cada um a nossa maneira. A forma de cada um passar é que vai fazer com que essa experiência tenha sido válida, importante e que nos eleve, ou que essa experiência tenha sido somente sofredora, somente dolorosa, e que a gente saia com essa experiência muito mais triste, muito mais decepcionados, muito mais se sentindo muito mais prejudicados. Mas, se for o contrário, a gente vai sair daqui muito melhores, muito mais fortes, porque não importa se nós estamos nessa fase atual adultos, já pais, ou se nós estamos jovens, adolescentes, ou se nós estamos crianças, né? Não importa. O que importa é que a gente vai sair daqui muito melhor, se a gente souber lidar com todas as nossas experiências. Gente, é muita informação, né? Então, geralmente a gente faz uma live de 1 hora, a gente não ultrapassa 1 hora, né? Mas a live de hoje, o assunto que a gente está estudando hoje, é um assunto que demanda realmente muitas reflexões, né? E quando o papo tá gostoso, a gente faz até 3 lives, né? Não faz só 2, não. Mas fique tranquilo, não vai... É rotina, não. Você pode ver as nossas lives anteriores aí, a gente respeita 1 hora mesmo, né? Porque esse assunto aqui eu já imaginava que ia dar pano para manga. Então eu queria assim, agradecer muito a participação do nosso companheiro, Alan Mitchell. E a gente tem certeza que ele vai fazer outras reflexões sobre outros assuntos aí mais para frente, né, Alan? Agradecer a participação de todos vocês aí que se conectaram na outra live, nessa aqui, aos companheiros que ficaram com sono, que já foram embora, que não puderam estar aqui, que vai assistir essa live mais tarde, agradecer todo mundo. E só fazer uma reflexão bem rápida no finalzinho aqui, que todos nós almejamos ser felizes, né? Não importa a envergadura espiritual, do bandido ao espírito puro, todo mundo quer ser feliz. E uma das coisas que impede muito hoje a nossa felicidade realmente é a obsessão espiritual e o vampirismo. A questão do vampirismo você consegue identificar mais facilmente, porque você sabe do vício que você nutre, que você carrega, né, de que você é portador ainda. Então, trabalhe esse vício, procure um profissional, procure um terapeuta, um psicólogo, se for um vício químico também, procura centros de ajuda, porque você tratando esses vícios, esses vícios, né, às vezes a pessoa tem mais de um, isso aí vai ajudar muito, vai melhorar muito o seu bem-estar, porque você vai estar se livrando do vício e do vampiro, que te suga as energias vitais, o tônus vital que todos nós temos na qualidade encarnada, né? E a questão da obsessão, se você não tem esses vícios, tem a questão da obsessão, onde você tem que se focar no tratamento daqueles 4 pontos centrais, que a gente falou aqui agora há pouco, né? Que é o sexo, o narcisismo, o poder e o dinheiro. Porque os nossos obsessores, eles aprendem isso no plano espiritual e vai tentar identificar um desses aí para poder atormentar a nossa vida. Isso aí vai tirar muito, pode levar a gente até a consequências graves de separação conjugal, de separar pai e filho. A gente só vai ver as consequências mesmo depois que ele desencarna. A gente não vai poder culpar os obsessores. Mas os obsessores tiveram participação porque nós abrimos a porteira. Então se a gente trabalha desde agora, se você está aí casado, bonitinho, orienta sua esposa também, se você é esposa, orienta seu marido, passa essa orientação para os seus filhos, cada um fazendo sua parte.
mesmo com desafinidade espiritual, cada um tem um modo de pensar, vocês vão conseguir levar junto no mesmo barco sem grandes danos, porque o obsessor pode interferir sim no bem-estar seu e da sua família. Então, se a gente quer ser feliz, a gente tem que se preocupar em conseguir fazer a coisa certa e se instruindo. A doutrina espírita tem esse papel de trazer essa instrução, cabe a nós agora buscar fazer o que Jesus falou, que é vigiar e orar. Nosso amigo Alan me ligou uns 5 minutos antes para a gente fazer uma prece inicial, para a gente não perder muito tempo na live, né? A gente fez a prece. Como aqui a gente está com 30 minutos na segunda live, a gente pode fazer essa prece final na live mesmo, né? Não precisa desligar a prece, desligar a live para fazer a prece, né? Vamos bater pau ímpar para ver quem vai fazer a prece. Alô, Cristiano. Não, estou brincando, pode deixar que eu faça a prece. Alan, brigadão, viu? Um beijo no coração e Eu que agradeço. teremos outras oportunidades. Adorei esse momento precioso aqui. Eu que agradeço, obrigado a todos que nos acompanharam. Todas as lives sempre aparecem, não só os adultos, mas sempre aparecem jovens e crianças. Estou agradecendo o carinho das crianças que sempre entram e eu fico muito feliz. Que vez ou outra, esse é o carinho deles, que de alguma forma eu espero que alguma mensagem aqui e ali sempre fique, porque sempre fica, né? Sempre fica. Alan, atualiza Então, aí o pessoal, que eu vi beijo que a tem todos. algumas pessoas que comentou aí sobre os seus livros, né? O Alan, se tiver algum seguidor de Cristiano que não conhece o Alan, ele tem um trabalho bacana aí da Turma da Mônica, com histórias espíritas, junto com Maurício de Souza. E tem a Flávia lá da Sociedade Praiana de Estudos Espíritas, ela até cobrou aqui, termina um livro da Mônica, né, tal. Então, atualiza os nossos seguidores aí, qual é o trabalho que você tá planejando aí, né? Se tá agora no momento, né, ou se você está planejando algum da Turma da Mônica? A gente sempre tenta, sempre está fazendo algum projeto, colocando algum projeto em ação. Tem todos os livros nossos, você pode encontrar nas livrarias mais famosas, ou na internet. Pela Folhinha Espírita, pode conseguir os livros, e ainda os livros pela Folhinha Espírita eles são autografados. Então, é uma garantia, pelo menos, que pelo menos vai sair daqui da cidade onde eu estou, então eles me mandam os livros, eu autografo, envio. Estão com um trabalho com o Clube do Livro, que é bem bacana. A pessoa recebe 2 livros todo mês, com material bem bacana também, voltado para a família. Os livros têm essa tendência. Hoje já são 9 livros da Turma da Mônica, sendo 7 da Turma da Mônica mesmo, um do Chico Bento e um da Turma da Mônica Jovem. E mais o livro A Ponte e o Muro, que é um livro fantástico para quem está aí viajando para escolas. Tem até aqui rapidinho, esse livro é fantástico para escolas, crianças estão aprendendo a ler com ele. O primeiro Pequeno Evangelho, que foi que a Flávia falou, que ela já tem o primeiro, mas já tem, ela disse que está no segundo, já tinha terminado o segundo livro. Esse foi o primeiro livro que foi, o objeto dele foi justamente ajudar a fazer o Evangelho no lar. Então, esses livros estão aí à disposição, as pessoas podem acompanhar, é uma forma de você chamar o marido, a esposa, o filho a fazer, dependendo da idade, porque a gente ouve muitas histórias de que jovens, adolescentes participam do Evangelho no lar por causa dos livros. Então, para a gente fica muito contente, porque é o que a gente falou no instante, né, agora há pouco, de fortalecer a nossa casa com bons pensamentos, com o culto no lar, pelo menos uma vez por semana fazer o culto no lar, e com responsabilidade e compromisso com a espiritualidade. Então a gente precisa perceber que as pessoas que estão no mundo espiritual querem se conectar com a gente, querem manter essa boa vibração conosco, mas a gente precisa também ajudar, colaborar. Eles querem sintonizar no FM, a gente só quer sintonizar no AM, porque é difícil, né? Então vamos subir um pouquinho, elevar as nossas vibrações, conectar com eles, fazer com que eles possam fazer as boas sugestões e que a gente possa ouvir as boas sugestões. Eu brinco, Cristiano, que às vezes o nosso guia espiritual está lá dizendo: "Oh, Arla, não faz isso de novo, não." E aí eu fico ignorando: "Não, deixa eu fazer do meu jeito dessa vez, deixa eu fazer." Aí ele fica lá: "Mas você está fazendo do seu jeito desde o início, você não me ouve." Então, a gente precisa tentar ouvir um pouquinho para que eles possam nos ajudar. Então, essa é a forma: vibrar, pensar, construir a partir do nosso esforço, né? A gente precisa contribuir com eles também. Então, estou falando que o Alan é especialista em deixar ganchos aqui. Você deixou um bocado de gancho. Um gancho, os livros dele.
Se você frequenta alguma casa espírita e a evangelização infanto-juvenil, principalmente a evangelização infantil, não tem ainda o livro do Alan, a nossa casa espírita aqui tem vários. E isso funciona muito porque é uma forma de prender a atenção da criança ali na evangelização. E se você tem filho pequeno em casa, também utilize isso no evangelho no lar, à noite, quando o filho pedir para fazer uma leitura, porque isso aí atrai. A Turma da Mônica já é bem famoso, né, pelas suas historinhas agradáveis. E quando você insere ainda os ensinamentos da doutrina espírita, que nada mais é que o ensinamento de Jesus de modo racional, isso aí completa tudo, porque junta o prazer com o ensino sério, né? É muito bacana. E o outro gancho que o Alan deixou, a questão do nosso lar virar um ponto de apoio. E nas obras de André Luiz tem esses exemplos. Quando você realiza muito o culto do Evangelho do Lar, e além de realizar o culto do Evangelho, você diariamente pratica o Evangelho do Lar, não é praticar a leitura, da leitura preparatória, não é o estudo em si, não. Quando você pratica o Evangelho de Jesus, a prática da caridade, sabe? A gentileza para com o próximo no lar. O seu lar, além de ficar protegido por causa do culto do Evangelho que você faz semanalmente, se você conseguir praticar diariamente o que você estuda no culto, ele vai virando um posto de auxílio da espiritualidade, porque aqui na crosta terrestre é muito denso para os espíritos. E eles utilizam automóveis protegidos magneticamente para poder conseguir chegar aqui à crosta. Agora, eles vão chegar e vão desembarcar onde? Porque eles não podem desembarcar em qualquer lugar porque é muito denso. Se você ler o livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno, você vai ver que as reuniões que eles faziam para poder tratar aquele tsunami lá, né, os desencarnados de tsunami, não eram no Rio de Janeiro. Era entre o mar e a floresta, porque na cidade mesmo era muito denso o pensamento das pessoas. Então, o nosso lar, se virar um posto de auxílio, a gente vai estar vivendo quase que no paraíso. Porque além de o nosso lar estar protegido, a gente está servindo de um auxílio para a espiritualidade, os espíritos evoluídos vindo na nossa casa, se organizando. Imagina, nosso lar... Sim. E André Luiz cita um exemplo desse nas obras dele, uma casa na roça, uma casa na zona rural, mas o pessoal ali pratica com sinceridade o Evangelho de Jesus diariamente, no perdão, no favor que faz com o outro com gosto. Prepara um pão para mim, prepara, a pessoa vai com maior vontade, em vez de ir com cara fechada. Então, nesse detalhezinho assim que a gente vai construindo o posto de auxílio da espiritualidade superior na Terra. Não são muitos que tem, são poucos que tem. Então, se a gente conseguir praticar dia a dia o que a gente aprende semanalmente no culto do Evangelho, praticar todo dia em casa, a gente vai transformar nossa casa num posto de auxílio e a gente vai estar vivendo, não precisa nem esperar desencarnar para ir para o nosso lar, não. A gente vai estar vivendo um pedacinho do nosso lar na Terra, encarnado ainda. Né? Exatamente. Exatamente. A gente precisa lembrar que o nosso lar pode ser um posto de auxílio, onde os bons espíritos podem aterrissar, e aí de repente imagine que sua casa pode chegar aos espíritos que podem ajudar o vizinho. O seu vizinho pode estar passando por uma situação muito difícil e o seu ponto de luz na sua casa pode ser o auxiliador para ajudar esse vizinho ou a vizinha ou alguém que está aqui na rua, perto da sua casa, que esteja precisando de comida, de ajuda. A gente nunca sabe. São tantas experiências que, novamente, a live ia ficar curta para poder falar sobre isso. Né? Só para a gente finalizar mesmo, dessa vez mesmo, eu lembro que um dia estava fazendo o evangelho, e de repente, de madrugada quase, já de noite, assim, madrugada, eu acordei e como se fosse um convite. A gente recebeu como se fosse um convite para acordar e sair à noite nessa época de frio. Acho que foi o ano passado, basicamente nessa época. Está fazendo muito frio. E aí acordei, nossa, parece que alguém está pedindo ajuda. Está precisando de cobertor, de roupa de frio, comida. E aí correndo aqui, eu e a Aline, a gente pegou material, pegou o cobertor, roupa de frio, pegamos um material que tinha coisa de comida, que rapidinho fizemos uma coisa... Pegamos o carro, 2 ruas, saindo de casa, 2 ruas, a gente encontrou 2 pessoas, uma em cada rua, precisando de auxílio para si e para a sua família. Então, a gente nunca sabe, né? Então, de repente, a gente pode ser aí um intermediário, um médium, de fazer uma coisa boa, não necessariamente de só se comunicar com a espiritualidade, mas de ajudar alguém, um irmão que precisa. Como bem lembrou Clarencio, né, o governador do nosso lar, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, se a gente se colocar à disposição da espiritualidade amiga, a providência divina vai chamar a gente toda hora para trabalhar. Né?
Então, quando o servidor está pronto, o serviço é porque a pessoa fala, mas eu queria tanto praticar caridade. Pode ficar tranquilo, isso aí não cabe a você. Faz a sua parte, se coloca à disposição de verdade, porque o servidor, quando está pronto, serviço é que não vai faltar. Né? Há 10 minutos, há 10 minutos a gente falou que ia fazer a prece de encerramento, mas o papo está tão bom que agora de verdade, gente. Vamos fazer a prece de encerramento. Obrigado ao Fábio Ribeiro aí, falando que já leu o Evangelho. Fábio Ribeiro, muito obrigado. Fábio é um grande amigo. Quase fomos parentes, porque o filho dele namorou a minha filha. Ah, é? Fábio é o presidente da Casa Espírita de São Mateus e a gente vai fazer uma live juntos. Semana que vem, só não lembro o dia. Você lembra, Fábio, o dia que a gente vai fazer a live? E amanhã eu também tenho live, olha, só marcado já. Isso aí. Faz a propaganda da sua live aí. Amanhã, no canal do Alan Mitchell, qual o assunto que você vai abordar? Ah, sim. Vai ser com a Evelyn. A gente vai ser com a Evelyn Freire, do perfil Conhecendo o Espiritismo. Vai ser às 19 horas. Então, todos estão convidados. A gente vai se encontrar aqui amanhã, domingo, às 19 horas. Então, seja muito bem-vindo. Olha, o Fábio já respondeu aí. Vai ser na terça-feira. O Fábio Ribeiro e o Cristiano. Isso aí. E amanhã, se for no mesmo horário, por favor, prioriza a do Alan Mitchell, tá? Mas se não for do mesmo horário, vai ser 8 horas, eu vou estar... Vai ser logo depois. Pronto, saiu do meio, já vai pro seu. Ah, tá, beleza. Amanhã, 8 horas, vai ser com o Rafael Lavarini, nosso companheiro mineiro, também de Sete Lagoas. E o tema, peraí que eu vou lembrar o tema, a gente vai ficando com os cabelos brancos e vai esquecendo. O tema vai ser o mal que cura e o mal que adoece. Esse aí vai ser o tema da live de amanhã com o Rafael Lavarini, 8 horas. Mas se for no mesmo horário, priorize nosso amigo aqui, tá? Alan Mitchell. Não, pode ficar tranquilo que não vai ser no mesmo horário. O nosso vai ser 19 horas, a gente vai cumprir certinho. E aí, logo depois terminou a live do Alan com a Evelyn, você já acompanha, já corre pro do Cristiano. Parece que a gente combinou. Parceiro. A do Alan Mitchell vai ser o Cristiano 20, aí no conflito. Pois é, aí vocês ficam tranquilos que logo depois, ó, dá para acompanhar a primeira live, a segunda live, depois ainda tem o Jornal Nacional, ou Fantástico, né? Vocês vão tranquilo para assistir o Fantástico, fica tranquilo. É verdade. Gente, beijo no coração de todos que estão nos acompanhando aqui. Tá? Obrigado pela paciência de ter ficado aí com a gente até tarde da noite. Vamos fazer a prece de encerramento. Todos que estão em casa, fechando os olhos, para que nós transformemos essa união de pensamentos numa só egrégora que vai beneficiar os irmãozinhos que estão necessitados. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, bondade e sabedoria, muito vos agradecemos, Senhor, pela bendita oportunidade de estarmos aqui todos mais uma vez, reunidos em vosso santo nome. Gratidão, Pai, por reflexões tão úteis trazidas pela doutrina espírita, que possamos saber utilizá-las, fazendo jus ao esforço da espiritualidade que se mobilizou para trazê-las até nós, que possamos fazer a nossa parte de alunos disciplinados e de alguma sorte colocá-la em prática em nosso favor e em favor do próximo. Assim, Pai, nós gostaríamos em Teu nome, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da espiritualidade superior que nos protege e que nos ampara sempre, e em nome da nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, pedir permissão para encerrar o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Meus amores, um beijo no coração. Alan, um beijão e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Fica com Deus. Obrigado. Beijo a todos no coração. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.